Olá! Hoje a gente vai fundo num assunto que, olha, tá dando o que falar no mundo digital e no trabalho. Essas campanhas online que acabam pressionando empresas, sabe? Para demitir gente ou nem contratar por causa do que postam nas redes sociais. E não é só aquela olhadinha básica no perfil, não. É algo mais. Mais organizado, com consequência real mesmo. A ideia aqui é a gente entender como funciona esse movimento que estão chamando por aí de demitir extremistas, às vezes, porque isso tem tanto impacto no emprego das pessoas e quais são os riscos, né? A gente vai usar aqui artigos, uns dados de RH, análises de casos para tentar mapear isso tudo. Bom, vamos lá então. Para começar, demitir extremistas é um nome forte, né? Na prática, o que é isso exatamente? É só um monte de gente, sei lá, reclamando online ou tem uma estrutura por trás? Tem bem mais estrutura do que parece, viu? São, na verdade, campanhas digitais, bem coordenadas. Muitas vezes quem começa, ou pelo menos quem dá aquela força, sabe? São figuras públicas, políticos, influenciadores ou até grupos organizados que têm uma agenda específica. O método é quase sempre o mesmo. Eles identificam perfis em redes sociais que postaram coisas consideradas, digamos, inaceitáveis. Inaceitáveis tipo o quê? Que tipo de post vira gatilho para isso? Geralmente são coisas que geram uma repulsa grande, né? Tipo, posts comemorando a morte de alguém, incitando violência de forma direta, discurso de ódio claro, ou aquelas posições vistas como muito extremistas, perigosas mesmo. Uma vez que eles juntam esses perfis e os posts, aí a campanha parte para pressão pública em cima dos empregadores, sejam os atuais ou os futuros, né? O objetivo é claro: fazer a pessoa ser demitida ou impedir que ela seja contratada. A gente viu isso acontecer aqui no Brasil, né? Parlamentares, influenciadores marcando empresa no Twitter, no Instagram, expondo o perfil do funcionário e cobrando uma atitude. Nossa, entendi a mecânica. Mas fico pensando, por que as empresas entram nessa? Por que elas cedem? Não dava pra, sei lá, ignorar esse barulho online? Afinal, a internet vive de polêmica que passa rápido, né? É uma pergunta excelente. E a resposta, olha, tá em algo que já vinha rolando meio nos bastidores, digamos assim. O terreno já estava pronto para isso. Pesquisas de consultorias de RH, tipo a Career Builder, mostravam há anos que uma fatia enorme dos empregadores, coisa de 7 em cada 10, já usava a rede social para dar aquela checada nos candidatos. Isso antes dessas campanhas explodirem, sabe? Ah, então o RH já estava de olho nisso. Já estava. E muitos também monitoravam os próprios funcionários. Não era algo tão incomum. Então quer dizer que a porta já estava meio aberta para esse tipo de informação pesar na decisão. Exatamente. E não só aberta, como já era usada. Esses mesmos estudos mostram que mais da metade das empresas que faziam essa triagem admitiram já ter deixado de contratar alguém por causa do que acharam online. E demissão ou advertência por postagem também já acontecia. O que é fascinante nisso tudo é que essas campanhas mais organizadas, elas não inventaram a roda, sabe? Elas só instrumentalizaram uma prática que já existia. Elas direcionaram uma pressão pública enorme, focada, para um canal RH que já estava, de certa forma, preparado para isso e que, em muitos casos, já agia com base nesse tipo de dado. Basicamente, deram um alvo e um megafone para um processo que antes era mais difuso. Aqui a coisa fica realmente interessante. A gente tem exemplos mais concretos de como isso acontece na prática, para sair um pouco da teoria. Sim, os exemplos ajudam a gente a ver o mecanismo funcionando. Aqui no Brasil mesmo, tivemos uns casos recentes bem barulhentos, sabe? Mobilizações online, gente marcando empresa direto no post, cobrando demissão por causa de publicações controversas. Principalmente aquelas que pareciam celebrar mortes ou tragédias. Isso pegou muito mal. Vimos figuras públicas compartilhando print de tela, pedindo a cabeça de funcionário publicamente. O roteiro é quase sempre o mesmo. Qual seria o roteiro? Alguém acha o post problemático, isso viraliza com uma pressão imensa sobre a empresa, e aí vem a consequência, muitas vezes, é a demissão rápida, ou pelo menos uma investigação que já deixa o funcionário numa situação super delicada. E isso rola fora do Brasil também. É um fenômeno global. Com certeza. O modelo funciona em outros lugares. Um caso que deu muita repercussão internacional
foi nos Estados Unidos depois do assassinato daquele ativista conservador, o Charlie Kirk, em setembro de 2025. Quase na mesma hora, surgiram campanhas, sabe? Até com sites e bancos de dados criados para isso, expondo gente que supostamente teria celebrado a morte dele online. Nossa. E objetivo, o mesmíssimo, pressionar o empregador para demitir. Isso mostra bem como a tática de juntar os perfis, expor e pressionar a empresa, ela se adapta, funciona em contextos culturais e políticos diferentes. Pensando agora no dia a dia, como isso tudo se traduz para dentro das empresas e para quem trabalha lá? Quais são os efeitos práticos dessa dinâmica toda? Olha, os efeitos são bem concretos, viu? Um deles, claro, é o aumento e até a formalização dessa triagem de rede social. Empresas que talvez nem ligassem muito para isso, agora estão implementando o processo mais rigoroso, às vezes até contratando serviço especializado. Tudo para proteger a reputação, né? Imagino que isso leve a decisões mais rápidas, talvez, com medo da repercussão negativa. Exatamente. A pressão pública vem muito forte e muito rápida. Para evitar que a imagem da empresa seja arranhada, muitas vezes a decisão mais fácil é suspender ou demitir logo. Isso acaba diminuindo a segurança no emprego, porque a decisão pode vir antes de uma análise mais funda, sabe? Do contexto do post, da intenção, ser ironia, ser um post super antigo. Sim. E essa sensação de estar sendo vigiado o tempo todo gera o que o pessoal chama de chilling effect, né? Aquele efeito de autocensura. É tenso pensar que tudo que a gente posta pode ser monitorado e pesar tanto assim na carreira. É. As pessoas começam a se policiar muito mais online, né? Mesmo na vida pessoal. E a longo prazo, isso pode criar um clima de trabalho onde ninguém quer mais se expor, com medo. Prejudica a troca de ideias, a confiança na empresa. Além disso, tem o risco de discriminação. Essas varreduras podem acabar pegando informação sensível como opinião política, religião ou orientação sexual, que, sem um processo muito bem amarrado e idealmente cego, sabe, podem levar a decisões com viés, mesmo que não seja a intenção. Entendi. E por último, tem o efeito cascata. Uma demissão dessas que ganha muita mídia pode levar outras empresas a fazerem o mesmo, por medo de serem as próximas. As denúncias online acabam virando quase uma arma de emprego. Isso leva a gente para um ponto delicado. A política no meio disso tudo. A gente vê alguns setores, talvez mais à esquerda, lendo esse movimento como um ataque direcionado, né? O material que a gente analisou ajuda a entender por que essa percepção surge, sem tomar partido, claro. Sim, as fontes dão algumas pistas sobre essa dinâmica, mantendo a neutralidade. Um fator importante parece ser a visibilidade dos alvos. Quando os casos de demissão que explodem na mídia envolvem pessoas com um perfil mais progressista, professores, jornalistas, ativistas, fica mais fácil para certos grupos enquadrarem o movimento todo como um ataque ideológico, entende? A percepção pública acaba sendo muito moldada pelos casos que fazem mais barulho. Faz sentido, a narrativa se constrói em cima dos exemplos mais visíveis. Exato. E aí entra a estratégia de comunicação política também. Rotular tudo como uma caça às bruxas contra a esquerda, por exemplo, serve para mobilizar a própria base, criar solidariedade e, um ponto importante, desviar o foco do debate. Em vez de discutir a conduta específica que causou a polêmica, tipo comemorar uma morte, que é algo difícil de defender publicamente, a discussão vai para um campo mais geral, de liberdade de expressão versus perseguição política. A gente viu essa retórica sendo usada no Brasil. Mas essa percepção, mesmo que baseada nos casos mais barulhentos, não acaba criando um problema real de polarização em torno disso? Essa sensação de perseguição, seja ela real ou percebida, tem consequências, né? Interessante. Mesmo que um grupo político específico se sinta ou até seja mesmo mais afetado por essas campanhas, isso não invalida automaticamente a alegação do movimento de que o foco são condutas específicas que eles consideram inaceitáveis, como celebrar mortes, independentemente da ideologia da pessoa. O erro lógico, segundo essa análise, é confundir o alvo mais frequente com o objetivo exclusivo. Quer dizer, o movimento pode acabar impactando mais um grupo sem que a intenção declarada seja perseguir aquele grupo em si.
Isso levanta uma questão importante sobre como a polarização extrema acaba distorcendo a nossa percepção da realidade e das intenções por trás dessas ações digitais. É um nó bem difícil de desatar. É uma dinâmica realmente complexa. E para as empresas que entram nesse jogo, seja cedendo à pressão ou implementando essas checagens de qualquer jeito, quais são os perigos concretos para elas? Os riscos são bem reais, sim. Primeiro, o risco legal direto. Demitir alguém só por causa da pressão online sem uma investigação interna adequada, sem dar chance da pessoa se defender, isso pode acabar num processo trabalhista por dispensa injusta. Dependendo da lei e do caso, a empresa pode ter uma dor de cabeça enorme. Além do processo trabalhista em si, que mais? O risco de discriminação, que a gente já falou um pouco, se a triagem acaba usando, mesmo sem querer, critérios baseados em religião, raça, gênero, orientação sexual ou mesmo filiação política para tomar decisões, a empresa se expõe demais. Acusações, processos por práticas discriminatórias e tem o risco para a reputação a longo prazo. Agir no calor do momento para apagar um incêndio de relações públicas pode até agradar uma parte do público na hora, mas internamente isso pode minar completamente a confiança dos funcionários. E para fora também, pode afetar a imagem da empresa como um lugar justo para se trabalhar. Isso impacta a atração de talento, até a percepção de consumidor, de investidor. É um risco grande. Com um cenário tão cheio de armadilhas assim, o que as fontes que a gente viu sugerem como caminhos mais seguros? Tem boas práticas que as empresas e os trabalhadores podem seguir? Sim, as fontes trazem algumas recomendações bem práticas. Para as empresas e para o pessoal de RH, o ponto central parece ser criar uma certa resiliência contra essa pressão toda, sabe? Tendo processos claros e que se sustentem. Isso inclui, por exemplo, ter uma política de uso de redes sociais bem definida, que diferencia o que é uma opinião controversa do que é um comportamento que realmente representa risco, tipo ameaça, discurso de ódio, vazar informação confidencial. Também implementar um procedimento padrão de investigação interna antes de sair tomando decisão drástica. Ouvir o funcionário, analisar o contexto do post, documentar tudo direitinho. E sobre a triagem em si? Se for fazer triagem de rede social, que seja algo padronizado, com critério objetivo e, se possível, cega para dados sensíveis que podem gerar viés. E, fundamental, treinar as lideranças para não agirem por impulso com a pressão digital. Ter calma, seguir o processo, isso diminui risco legal e protege a reputação no longo prazo. Entendi. E para quem está do outro lado, o candidato, o funcionário, o que fazer? Para as pessoas, as dicas focam mais em gerenciar a própria presença digital nessa nova realidade. Primeiro, dá uma geral nas configurações de privacidade e no conteúdo que está público. Vale a pena dar uma olhada em posts antigos que hoje poderiam ser mal interpretados, ou que tenham algo que hoje é visto como inaceitável, tipo incitação à violência. Não é apagar o passado, mas ter consciência do que está lá, visível. Faz sentido. Segundo, se tiver algum post antigo meio polêmico, já pensar em como contextualizar aquilo caso alguém tire do contexto original. E uma dica bem direta que aparece bastante nas fontes. Evitar completamente qualquer tipo de post que pareça celebrar publicamente violência ou a morte de alguém, independentemente de quem seja o alvo ou da sua posição política. Esse tipo de conteúdo é o gatilho principal dessas campanhas e é o mais difícil de defender para um empregador que está sob pressão. Ótimas recomendações, bem práticas mesmo. Então, para a gente amarrar aqui, a ideia central é que esse movimento de pressão online para demitir gente, ele não surgiu do nada, né? Ele se conecta, ele potencializa práticas de RH que já existiam, só que agora a pressão digital tem um poder gigantesco de gerar consequência real no mundo do trabalho. Exatamente, e é fundamental a gente enxergar a complexidade disso. Muitas vezes, o que acende a faísca é um comportamento que, de fato, a maioria das pessoas condenaria, como celebrar uma morte. Mas a forma como isso é amplificada, como entra a política no meio, e o potencial que isso tem de atingir mais forte certos grupos, isso tudo cria um debate bem complicado. É um debate sobre intenção versus consequência, sobre liberdade de expressão versus responsabilidade profissional. Se a gente conecta isso ao quadro maior, a gente vê uma tensão que só cresce entre a nossa vida online, que é cada vez mais pública, mais permanente, e a nossa vida profissional.
Os limites estão sendo redesenhados meio que na marra. Acho que conseguimos realmente desempacotar esse fenômeno que é bem complexo. E para quem nos ouve, fica a reflexão, né? Nessa fusão cada vez maior entre quem a gente é online e quem a gente é no trabalho, qual será o limite justo para nossa expressão pessoal na internet impactar nossa carreira e como que a gente, como sociedade, como empresas, pode equilibrar a necessidade de segurança, de reputação, com a liberdade individual. E, ao mesmo tempo, evitar essas caças às bruxas digitais que podem destruir vidas em questão de horas. É uma pergunta difícil, sem resposta fácil, para a gente continuar pensando a respeito.